Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eita glória! No capítulo 22. Eita glória! Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Eis aqui a tua igreja, eis aqui, Deus, as nossas vidas. Pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor, Pai, possa bradar nesse ambiente, Deus, como o Senhor jamais bradou. Senhor, de uma forma diferente, de uma forma especial, de uma forma, Deus, em que a tua igreja, Deus, seja completamente envolvida pela tua palavra, pela tua presença. Senhor, já cremos que o Senhor está aqui, já sentimos a tua presença, já sentimos a tua glória, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, manifesta-se, Senhor, manifesta-se, Senhor, manifesta-se sobre nós, Senhor, e que tua igreja seja envolvida pela tua glória. Deus, não por mim, Pai, que sou falho e pecador, mas por Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que homens e mulheres que ao entrarem aqui nessa noite, Deus, com um pedido, com algo no coração, com uma luta, com uma dificuldade, Senhor, Pai, pela tua graça, tua misericórdia, que eles sejam, Deus, atendidos conforme a tua vontade e teu querer. Pai, aqueles que têm, Deus, necessidade de cura, de transformação, de libertação, hoje, Senhor, saia impactados, Senhor, pela glória do teu nome. Senhor, oramos, Senhor, pedindo, Deus, manifesta a tua glória sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre o teu povo aqui presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, nós somos um ser trino. Nós somos um espírito que habita num corpo e que possui uma alma. O nosso corpo é o que nos liga a esse mundo, é o que nos faz se alimentar, se movimentar, cumprimentar o teu irmão do lado. O nosso espírito é aquilo que nos liga a Deus. O nosso espírito é aquilo que outrora, quando estávamos perdidos, é o que estava desconectado, estava fora da presença de Deus. É como uma rádio fora da estação. E o nosso espírito, no momento em que entregamos ele para Jesus, ele é reconectado, a sua estação é ajustada para ouvir a voz de Deus. E se tem algo que nós não podemos de forma alguma deixar, é que estejamos seguindo ao Senhor sem ouvir a voz dele, que estejamos vivendo dia após dia, entramos numa igreja, entramos num lugar, num ambiente como esse, e não ouvimos, não sentimos a presença, a glória de Deus se manifestando. O teu Espírito é que faz você estar conectado diretamente com os céus. Então, de forma alguma, não importando o que aconteça na sua vida, não importando os momentos de dificuldade, de crise, não importando os momentos adversos que talvez você esteja enfrentando, porque verdadeiramente vivemos dias maus, não deixe de ouvir a voz de Deus. Não deixe de clamar dia após dia, falando: Deus, fala comigo. Deus, transforma o meu ser. Deus, que eu possa ouvir a tua voz todos os dias, me guiando, me levando até o centro da tua vontade. Aleluia. E a nossa alma é aquilo que move os nossos sentimentos. A nossa alma é tudo que nos faz, muitas das vezes, vibrar, amar, gostar de algo, desejar algo. E também é o que tem sido um dos maiores problemas dos últimos anos. Doenças na alma, feridas na alma, coisas que estão levando pessoas à depressão, ao suicídio, que está levando as pessoas a algo que tem completamente amargurado e destruído a alma delas. E hoje eu quero falar sobre o meu, o seu, o nosso posicionamento em meio às crises. Porque se não fosse pela alma, se fosse só pelo Espírito, nós viveríamos tranquilamente, nós venceríamos todas essas crises, todas essas dificuldades, que estaríamos reconectados com Deus. Mas a alma, a fonte dos nossos sentimentos, nos abate muitas das vezes. E nós precisamos, então, aprender com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o maior exemplo para nós em
como lidar, como nos posicionar em momentos de crise. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 39 em diante. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo no céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como em gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se na oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Nos momentos de crise precisamos de atitudes certas para que possamos vencer, nos quais Jesus ele nos ensina, através desse texto, que a primeira coisa que devemos fazer diante das crises é orar sempre. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Se existia algo que permeava o ministério de Cristo, a vida de Cristo, é que, dia após dia, constantemente, Cristo orava. E no momento agora, que ele estava próximo do seu final, próximo de cumprir o seu ministério, algo que ele faz é continuar a orar. O maior problema é que muitos de nós oramos no momento de dificuldade. Nós só oramos no momento em que as coisas estão começando a dar errado, quando as coisas estão tudo bem, quando nós estamos vivendo na maré mansa, quando nós estamos vivendo numa boa, nós deixamos de lado a oração. Muitas das vezes, agora está tudo tranquilo, agora está tudo em paz, nós baixamos a guarda, por quê? Porque está tudo tranquilo. Essa semana eu não fui tentado, essa semana eu recebi o meu pagamento, eu estou empregado, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Então o que eu faço? Eu começo a deixar Deus de lado. Por quê? Porque está tudo bem. E nós baixamos a guarda e deixamos de orar. Uma das primeiras coisas que Jesus nos ensina através desse texto é que no momento em que a crise chegar, como de costume, você continua e permanece em oração. O que fez com que Jesus ele conseguisse vencer era constante oração. É necessário nós estarmos preparados. É como eu falei, se muitas das vezes só oramos no momento de dificuldade, muitas das vezes porque nós não estávamos preparados é que o inimigo vem e nos passa uma rasteira. Aí já não dá mais tempo de orar, aí não dá mais tempo de buscar a comunhão. A verdade é, no momento em que estamos bem, no momento em que estamos caminhando com Cristo, que parece que é maré mansa todo dia, é o momento em que nós devemos nos apegar mais à palavra, nos apegar mais a Cristo, para que nos mantenhamos no foco, porque de uma hora para outra as coisas podem esquentar. As coisas podem acontecer, de repente você fala assim: e agora? O que fazer? Nós precisamos estar preparados na nossa vida espiritual, em todas as áreas. Sou crente, beleza. Aí na hora que acontece de cair um endemoniado lá no teu serviço, liga para o pastor. Aí acontece de alguém estar enfermo e falar assim: eu precisava tanto que alguém orasse por mim, e você ser a pessoa que está ali. Vou ligar para o meu pastor. Não, você vai colocar a mão, você vai orar, você vai expulsar os demônios, você vai curar o enfermo, você é a voz de Deus. Você precisa estar preparado espiritualmente para ser canal
Você precisa estar posicionado no seu emprego. Você precisa estar posicionado no seu namoro, no seu casamento. Para todas as situações, os baques que muitas das vezes acontecem. Existem situações que elas vêm ao nosso encontro e nós não sabemos como lidar. É porque muitas das vezes estamos com a guarda baixa. O maior inimigo do seu progresso é o seu último sucesso. O maior Monroy falava a respeito disso. Muitas das vezes porque, eu venci, foi uma glória, foi uma bênção no último culto. Aí o que a gente faz? Fica a semana inteira sem buscar. As coisas estão acontecendo, a igreja está crescendo, a minha célula está avançando, o meu casamento está uma maravilha. A minha vida, eu larguei as drogas, eu larguei a prostituição, agora eu estou tudo tranquilão. Mas aí você começa a baixar a guarda. E aí o inimigo começa a trabalhar através do teu sucesso. E isso impede muitas das vezes que você avance um pouco mais. Precisamos estar preparados porque eu tenho um pequeno segredo para contar para vocês. A volta do nosso Cristo está próxima. Dia após dia nós vemos os sinais, dia após dia nós vemos que as coisas estão caminhando para o Deus Todo-Poderoso abrir a porta do céu e falar: filho, pode ir de encontro à igreja, pode buscar o teu povo, pode buscar a tua igreja, pode trazer o teu povo e logo seremos arrebatados. Talvez as pessoas estão pensando: os crentes já estão perturbando, eles já estão lutando demais contra as coisas que nós queremos viver, eles não precisam se preocupar mais conosco, porque logo a gente volta para casa, logo a gente está com o nosso Pai. Jesus já está voltando, igreja, e você precisa estar preparado para isso também. Eu preciso estar preparado para isso também. É por isso que eu estou dizendo: não podemos baixar a guarda, porque nós vamos vendo a situação de dia após dia e começamos a relaxar, a descansar. E aí Jesus volta e a gente fica. Meu Deus! Não relaxe no meio da calmaria, mas mantenha-se com o foco em Cristo. Mantenha-se focado, mantenha-se em oração, em constante oração. A segunda coisa é cercar-se de pessoas de fé. O verso 14 do capítulo 22 é interessante. Ele diz assim: é chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Repita comigo assim: os 12 apóstolos. Eu gosto dessa expressão, os 12, porque a Bíblia não diz nada só por dizer. Aí você fala assim: quantos discípulos Jesus tinha? 12. Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Você vai ver que Jesus ele tinha vários discípulos. Você vê isso em Lucas no capítulo 10. Você vê isso na multiplicação dos pães, que muitos dos seus discípulos o abandonam. Você vê que algumas situações fala que Jesus tinha muitos discípulos. Só que acontece que aqui Jesus ele chama os 12 para se assentarem à mesa. Por quê? O versículo começa dizendo: é chegada a hora. Jesus sabia que era um momento difícil que ele iria enfrentar. E agora Jesus ele chama os seus 12, os amigos mais chegados, aqueles que ele havia nomeado para andar com ele. Apesar de ter muitos outros, apesar de muitas das vezes nós estarmos no meio de uma multidão, apesar de muitas das vezes estarmos rodeados de pessoas, nós precisamos ter pessoas que vão estar do nosso lado para orar com a gente. Nós precisamos ter pessoas que no momento de crise, de dificuldade, nós vamos dizer assim: eu posso contar com esse para orar por mim, eu posso contar com esse para andar comigo lado a lado, eu posso contar com esse porque ele vai até algum momento comigo. Sabe por que até algum momento? Porque Jesus sabia que os discípulos o abandonariam. Jesus ele sabia que num determinado momento não daria para os discípulos caminharem com ele. Jesus sabia que não era algo da altura deles. Seria pesado, seria difícil. Mas mesmo assim ele deixou isso aqui para que nós entendêssemos que é necessário nós andarmos cercados com pessoas de fé. Andarmos cercados com pessoas que vão estar do nosso lado nos momentos difíceis. Apesar de Jesus ter uma grande multidão de discípulos,
Apesar de Jesus ter uma grande multidão de homens e mulheres que o seguiam apenas pelos pães e peixes, sugadores, Jesus tinha milhares de pessoas, mas naquele momento a Bíblia relata que ele se assentou com os 12. Ele queria dividir algo com os seus amigos, compartilhar, porque ele sabia que era chegada a sua hora. Lucas afirma que os discípulos seguiam a Jesus, verso 39, quando nós lemos. Marcos já descreve que ao mesmo momento completa que Jesus chamou junto para si os discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João, a fim de que compartilhassem o seu momento. Jesus estava com os seus discípulos ali, assentado à mesa. Começa a compartilhar algumas coisas e Pedro logo se levanta e fala assim: não, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo até o final se for necessário. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, até antes que esse dia acabe, você vai me negar. Não, Senhor, você vai me negar. E dali ele sai para o Getsemane. E mesmo assim, você vê que Pedro, Tiago e João, Jesus sabendo que Pedro iria negar, Jesus sabendo que Tiago nem iria aparecer no meio da crucificação, você nem vê mais o nome. Mas Jesus sabia que algo diferente podia acontecer, então ele chama Pedro, Tiago e João para um momento à parte. Chama os discípulos para estarem no Getsemane com ele, mas chama Pedro, Tiago e João para irem mais adiante. E aí você vai ler que ele começa a suar gotas de sangue. E ali você vai ler que Jesus ele começa a expressar algumas situações que ele não expressou diante dos outros. Porque tem pessoas que não vão conseguir suportar. Tem pessoas que não vão conseguir alcançar o mesmo nível de fé que você. E Jesus sabia que talvez os outros discípulos não estavam preparados para aquilo. E Jesus se afasta um pouco mais e vai mais adiante para orar sozinho. Jesus, mesmo sendo Deus perfeito, não abre mão de ter pessoas ao seu lado. Em um momento de luta, será que devemos nos isolar? Será que na hora que você está com dificuldade, será que na hora que você está com problemas, você fala assim: ah, eu não quero saber de você, mãe, eu não quero saber dos meus amigos, eu não quero saber de ninguém. Aí a gente vai e se isola num quarto escuro. É isso que Jesus estava querendo te ensinar aqui. Não é hora de se isolar. Se você está com dificuldade, levanta a mão, grita alguém, fala: ei, eu preciso de ajuda. Eu estou prestes a cometer um mal contra a minha própria vida. Ou estou prestes a cometer algo ruim. Estou prestes a caminhar para a coisa errada. Então peça ajuda. Não importando o que você esteja vivendo. Clame aos seus próximos, aos seus chegados. Talvez ele não vai te ajudar, mas ele vai orar. E o Deus Todo-Poderoso vai estar podendo agir em teu favor. Aleluia. Mas não passe, não enfrente as crises sozinhos. O próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, ele passa por uma outra situação. Não era a crise dele, não era a dificuldade dele, mas a história de Jairo. O Jairo estava com a sua filha enferma, na verdade, morta. E Jesus ele faz outra coisa. Acompanhe comigo. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Jesus está indo à casa de Jairo, mas ele falou assim: não, peraí, fica a multidão, ficam os outros discípulos, eu quero comigo Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal dessa sinagoga, viu um alvoroço e que choravam muito, pranteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Talvez os discípulos, se eles estivessem indo com Jesus nesse momento, talvez se algumas pessoas estivessem ali ao redor nesse momento e falassem: pô, esse Jesus enlouqueceu de vez, já foi decretada a morte do menino.
Como ele diz que não está morta, mas está apenas dormindo. Se você ler o resto do versículo, vai dizer: e riam-se dele, porém ele tendo-os feito sair. Algumas pessoas, Jesus leva para perto, e outras, Jesus fala assim: tem pessoas que têm que sair da tua vida. Tem pessoas que estão impedindo o teu milagre. Tem pessoas e coisas que estão impedindo que Deus age na tua história e mude a tua vida de vez. Você precisa, muitas das vezes, se manter sozinho. Às vezes é necessário que você fale assim: ei, essa pessoa todas as vezes me tira do foco da presença de Deus. Essas coisas sempre estão me afastando da presença de Deus. Muitas das vezes é a novela, muitas das vezes o filme, muitas das vezes a preguiça, muitas das vezes é alguém próximo de você que está te deixando fora. Então tem pessoas que você tem que chamar para perto, mas existem pessoas que você precisa se afastar. Existem coisas que você precisa deixar de lado. Existem coisas que elas estão tentando atrapalhar o processo de Deus sobre a tua vida. Existem coisas que atrapalham o milagre de Deus te alcançar. Então Jesus faz o quê? E tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto, e mandou expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Os discípulos, eles não eram perfeitos. De fato, eles não dariam e não deram o apoio que Jesus precisava. Mesmo assim, o Senhor não abriu mão da companhia dele. A palavra vai dizer em Provérbios capítulo 13, verso 20: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Um dos propósitos de Cristo é estabelecer a comunhão entre a igreja. Mas infelizmente, muitas das vezes as pessoas correm da comunhão. As pessoas correm de estar junto um do outro. As pessoas correm de viver a vida da igreja. Você precisa viver a vida da igreja. Você precisa ter relacionamento com teus irmãos. Isso vai fazer a diferença na tua caminhada com Cristo. Estar junto com a igreja vai fazer a diferença. Mas nós queremos muitas das vezes nos isolar. A partir do ano que vem, uma vez por mês, nós teremos um celular aqui. É necessário que você se esforce para participar. É necessário que você se esforce para rir junto. É necessário que você se esforce para comer junto, para conversar com alguém, para aproximar de alguém, para no momento que aquela pessoa faltar um culto, você falar assim: poxa, Marcelo não veio no culto hoje. Cadê aquela menina? Vou mandar uma mensagem. Está entendendo? Mas muitas das vezes poxa, para mim está tudo bem, está tudo legal. Eu estava preocupado, eu falei assim: poxa, Marcelo, cadê a Marcelo? Não chegou, vou falar com o Fábio. Aí começou o culto, não falei. Aí chegou ali, ó, magrelinho, cansado. Tá entendendo? Aí eu me alegrei, porque a gente vai vendo e fala assim: pô, tá faltando alguém. Cadê o Wesley? Cadê a Jéssica? Tá entendendo? Aí a gente fica assim: poxa, cadê? Porque ele não chegou. Eu fico assim. E eu queria que você também pensasse: opa, está faltando alguém. Está faltando alguém para fazer parte da comunhão. Está faltando alguém para fazer parte do mover de Cristo nessa noite. Está faltando alguém que talvez esteja em casa com dificuldade, com depressão. Faltando alguém que se perdeu e voltou para a bolota dos porcos. E a gente não manda uma mensagem. E a gente não vive a vida da igreja. É como a gente fala, né? A gente acaba vivendo sendo o irmão mais velho do filho pródigo, que só diz: esse teu filho. Não podemos ser ele. Nós precisamos ser aquele que vai dizer: ei,
O meu filho voltou para casa. O meu irmão voltou para casa. Ei, alguém voltou para a presença do Pai. Ei, alguém está perdido. Eu preciso ir buscar. Eu preciso resgatar. Eu preciso mandar uma mensagem. Mas isso você só vai ver e viver quando você entender o que é a vida da igreja. Quando você entender o que é comunhão. Quando você entender o que é viver posicionado em fé e com aqueles da fé. Isso vai fazer você crescer, isso vai fazer você avançar. Isso vai fazer com que você entenda que nem todo mundo é igual. Você pode achar, meu irmão caiu de novo, ele vacilou de novo, aconteceu errado de novo, mas você também erra, você também falha. E quando você começa a ter compaixão pelo perdido, no momento em que você precisar, alguém vai ter compaixão de ti. Do mesmo jeito que Cristo se entregou naquela cruz, sabendo que você ainda era pecador, sabendo que você ainda falha, que você ainda erra. Nós precisamos nos mover com a mesma compaixão e com o mesmo amor de Cristo. A terceira coisa que devemos fazer, o terceiro posicionamento que devemos tomar é nos submeter à vontade de Deus. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava dizendo: Pai, se queres passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu entendo que a vontade de Deus não era fácil de ser cumprida naquele momento. E muitas das vezes você está enfrentando algo, você está passando por uma situação que você fala assim: ei, está doendo, está machucando. Mas muitas das vezes é a vontade de Deus para você. Às vezes é necessário que a gente passe por algumas situações para que a gente alcance outros níveis, para que a gente possa receber o que Deus realmente tem para nós. Davi, ele só enfrentou o gigante porque ele já tinha enfrentado um urso, porque ele já tinha enfrentado um leão. E muitas das vezes você reclama dos ursos, dos leões, das dificuldades que você enfrenta. Ei, você reclama das tempestades, você reclama das situações, mas o gigante foi só para promover a Davi. Não era para matar. As situações que você está enfrentando, talvez elas não sejam para te matar, mas são para te promover. São para Deus falar assim: agora eu posso abrir os céus sobre a vida do meu filho, abrir os céus sobre a vida da minha filha. Agora sim, eu posso trazer a prosperidade, a libertação, a transformação. Eu posso trazer a cura, porque eu sei que o meu filho, a minha filha, vai se manter focado, vai se manter na minha presença, vai se manter vivendo a vontade do Pai. Mas por quê? Porque você conseguiu passar o urso, o leão, você conseguiu passar o gigante, e aí Deus entendeu: agora sim eu posso liberar algo dos céus sobre a vida. O quarto posicionamento que devemos tomar é orar mais intensamente. Nós sabemos que, como eu falei, Jesus ele orava todos os dias. Só que muitas das vezes acontece de que na hora que a dificuldade vem, as situações vêm contra nós, o que nós fazemos? Estou desanimado, não consigo nem orar. A situação está tão feia que eu já não sei mais o que fazer. Aí a gente se isola, a gente para e fala assim: eu não vou orar mais, eu não vou viver mais, eu não vou fazer mais. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não vai liberar algo. A verdade é que Jesus estava te ensinando aqui, verso 44, em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Além de orar dia após dia, no momento da dificuldade, no momento da dor, é a hora que a gente precisa intensificar a oração. Não é hora de parar, não é hora de desistir, mas é hora de cumprir aquilo que Deus tem para nós. Só que aí a gente vai recuando. Sabe por quê? Porque a gente, no momento da bonança, relaxou. Se a gente não tivesse relaxado, se a gente não tivesse parado no momento em que estava tudo calmaria, recebia a cura, não preciso de mais nada. Recebi a bênção, a prosperidade, não preciso de mais nada. Aí na hora que vem a dor, vou parar de vez.
você não estava abastecido de fé, municiado de palavra, cheio da glória do Deus Todo-Poderoso para sobreviver uma outra etapa que te levaria ao lugar ainda mais alto. Quando os problemas surgirem, não murmure, não questione, mas dê glórias a Deus e fala: Deus, eu sei que o Senhor está me provando para que eu possa alcançar níveis mais altos. Né? A gente não declarava: cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto. Deixe declaro: minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, vai. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Poesia rompendo sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Orar mais intensamente no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de problemas, é o que você vai fazer. Você vai entender: o mar não está se abrindo, mas aí eu vou andar por cima das águas. Ei, eu vou subir montanhas e vales, não importa o que aconteça, eu vou viver rompendo em fé. É exatamente o que você acabou de declarar, o que você acabou de cantar. No momento da dificuldade, entender: eu estou subindo essa montanha, eu estou no meio do vale da sombra da morte, eu estou no mar revolto, mas eu vou viver rompendo em fé. Eu vou ultrapassar essa barreira, eu vou vencer esses gigantes e eu vou muito além. Em nome de Jesus. Precisamos enfrentar as dificuldades com a mesma convicção que buscamos a bênção de Deus. A verdade é, na hora que a gente quer algo, a gente começa a orar: Deus, me dá, Deus. Aí a gente vai cheio de fé, de convicção. Mas a verdade é que no momento da grande dificuldade, das batalhas da nossa vida, nós precisamos buscar a Deus com a mesma intensidade. É verdade, Deus. Com o mesmo desejo de vencer, o mesmo desejo de ganhar, de conquistar. Não importa a situação que você esteja vivendo, rompa em fé e viva a vontade de Deus. Aleluia. Não fuja do problema. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Você já dormiu de tristeza? Cada um expressa de uma forma, muitas das vezes. Um vai para a geladeira e mata a geladeira. O outro vai para a TV. Deu tudo errado no trabalho hoje, deu tudo errado. Minha semana foi um caos, quer saber? Aí a pessoa se afunda na televisão e fica lá. Outros vão para a cama, querem um lugar escuro, querem ficar sozinhos. Outros se afundam em algum tipo de trabalho, alguma coisa. Elas vão tentando fugir da realidade, tentando fugir do problema. Mas a verdade é que a gente precisa encarar muitas das vezes o problema. É encarar a dor, é encarar a dificuldade e falar assim: você não vai me vencer, você não vai me parar. Você precisa encarar aquilo ali e falar: eu não vou voltar para as drogas, eu não vou voltar para essa vida, eu não vou paralisar por causa de algo que está tentando vir contra mim.
quem vai me guiar nessa batalha, é quem vai me guiar contra o exército inimigo e vai me dar vitória. Eu creio, Jesus. Quero que você se coloque de pé nesse momento. E independente do que você esteja enfrentando, eu quero que você se posicione como Deus quer. Ele te chamou para ser mais que vencedor. E isso muitas vezes significa enfrentar batalhas gigantes e inimagináveis. Mas tenha a certeza que aquele que te chamou é fiel para cumprir. Aquele que te chamou, ele há de completar a boa obra em sua vida. Paga a luz, por favor. Ô Jesus amado, aleluia! Louvado teu nome, Jesus. Existe alguém aqui nessa noite que está enfrentando uma situação que você falou assim, já fugiu do meu controle. Não sei o que fazer, não sei mais o que fazer, como fazer. Então eu preciso que o Senhor haja em meu favor. Eu quero hoje declarar sobre a tua vida que você vai enfrentar essa situação e você vai vencer em nome de Jesus. Quero te convidar a vir à frente para estarmos orando. Eita, hoje. Oh, Jesus, que és maravilhoso. Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Cada um aqui, Deus, nessa noite, Deus, uma necessidade, Deus, do Senhor. Deus, o Senhor conhece vidas, corações. Pai, o Senhor conhece os desejos. O Senhor conhece, Deus, as enfermidades. O Senhor conhece, Pai, o que esse homem, essa mulher, esse jovem está enfrentando. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, através da tua palavra que foi ministrada. Eu creio, Pai, que Cristo, ele foi para aquele lugar, Senhor. Ele enfrentou o Getsemane. Deus, ele enfrentou a morte. Ele enfrentou as dificuldades, ele enfrentou os problemas. Pai, crendo no Senhor, que o Senhor tinha um projeto na vida dos filhos, o Senhor tinha um projeto na vida da família, o Senhor tinha um projeto, Deus, na vida de homens e mulheres que estão aqui nessa noite. Crendo, Pai, que em nome de Jesus, algo, Senhor, seja envolvido no reino dos céus. Em nome de Jesus, hoje, Pai, através da tua palavra, através da tua
Eu ouvo o convite de Cristo para a tua vida hoje. Se renda aos meus pés. E eu mudarei a tua história. Viva a minha vontade, cumpra-se o meu querer no teu amor. E em nome de Jesus. Mas eu sei também, Deus, que existem pessoas que precisam de uma